Poseidon, o senhor dos mares, é certamente um dos deuses olímpicos mais famosos e cultuados. O deus também é conhecido pelo nome de Netuno, seu nome latino pelo qual era chamado em Roma. Após a Titanomaquia, a grande batalha entre deuses e titãs, o mundo foi partilhado entre os três principais deuses olímpicos. Por meio de sorteio foi atribuído a Poseidon o domínio dos mares, que antes já haviam sido dominados pelas antigas divindades Nereu e Oceano. Mesmo tendo um assento no Olimpo, o deus preferia viver em seu palácio submarino. O deus sempre portava seu inseparável tridente, arma esta que lhe conferia o poder de gerar terremotos e criar fontes e nascentes. Sua arma foi forjada pelos Ciclopes durante a guerra contra os titãs, e se tornaria um de seus principais símbolos. O deus dos mares desfilava sobre as águas em sua carruagem, puxada por belíssimos cavalos brancos. Atrás dele se formava um grande cortejo, formado por criaturas marinhas e divindades menores. Apesar de ser uma divindade marinha, os poderes de Poseidon se estendiam além de seus domínios. O deus também era o senhor dos terremotos, e por isso não era incomum que a terra tremesse quando Deus tinha seus momentos de ira. Assim, mesmo estando longe do mar, as cidades gregas do interior não estavam livres da influência de Poseidon. Estas poderiam sofrer com terremotos, mas também podiam sofrer com grandes secas. Quando uma nascente de água secava, era sinal de que aquela região não estava contando com as bênçãos de Poseidon. O deus dos mares era uma divindade muito temperamental. Por isso, aqueles que dependiam do mar para sua subsistência, como marinheiros, comerciantes e pescadores, faziam muitas oferendas e sacrifícios ao deus, para que assim eles pudessem navegar em segurança em suas águas e garantir um retorno seguro de volta para suas famílias. Mas tais sacrifícios não garantiam as graças almejadas, pois quando furioso, o deus não fazia distinção entre aqueles que lhe eram devotos ou não. Todos aqueles que ousassem adentrar seus domínios, enquanto Deus estava de mau humor, estariam sujeitos a serem tragados pelo mar. Zeus, vendo que a instabilidade de seu irmão dificultava o ordenamento natural das coisas, decidiu que ele precisava de uma esposa. Assim, Poseidon se uniu a Nereide Anfitrite, que se tornaria a rainha dos mares. Conquistar sua esposa não foi tarefa fácil, mas Poseidon contou com a inestimável ajuda do golfinho Delfim, que convenceu Anfitrite a se unir ao seu mestre. Com sua esposa, Poseidon teve seu filho Tritão, que também seria seu legítimo herdeiro. Assim como Zeus, Poseidon também teve diversos casos extraconjugais, mas para a sorte de seus filhos bastardos e amantes, Anfitrite, apesar de ciumenta, não era nem de perto tão vingativa quanto era a esposa de Zeus. Além de Tritão, o deus teve diversos filhos ilustres. Com Medusa, ele teve Pégaso e o gigante Crisaor. Com Etra, ele teve o famoso herói Teseu. O deus também era pai de uma nova raça de ciclopes, entre os quais o mais famoso é Polifemo. Este teve seu único olho furado por Odisseu. Por este motivo, Deus passaria a perseguir o rei de Ítaca, impedindo que Odisseu retornasse para casa após sua vitória na guerra de Troia. Poseidon também é conhecido pela rivalidade que tem com sua sobrinha, a deusa Atena. As animosidades entre o deus e a deusa cresceram graças a uma disputa entre Atena e Poseidon para ver quem seria o deus que seria reverenciado na cidade que era a capital da Ática. Atena saiu vencedora dessa disputa, que teve que ser arbitrada pelos deuses. A cidade ficaria conhecida pelo nome de Atenas. Em outro episódio, Poseidon possuiu Medusa dentro do templo consagrado a Atenas. A jovem era uma das sacerdotisas do templo e foi castigada por macular o solo sagrado. Medusa, que antes era uma bela jovem, foi transformada na criatura que hoje conhecemos. Poseidon também teve importante papel na rebelião contra Zeus. Ele, juntamente com Apolo, aprisionaram Zeus. A tentativa de golpe fracassou, e Poseidon foi castigado juntamente com Apolo.
Os dois foram obrigados a construir as poderosas muralhas de Troia, mas devido à ingratidão do rei Laomedonte de Troia, que se recusou a recompensá-lo, o deus passou a nutrir um ódio de sua descendência. E por isso Poseidon favoreceu os gregos durante a Guerra de Troia. Na antiga cidade grega de Corinto, eram celebrados os Jogos Istímicos, que eram uma espécie de Jogos Olímpicos, mas estes eram dedicados a honrar o deus Poseidon. Também em Corinto, existem relatos de que lá havia um enorme colosso de bronze, que homenageava o Senhor dos Mares. Nos dias de hoje, Poseidon pode não ser tão venerado quanto já foi um dia, mas sem dúvida, ele ainda é um dos deuses mais admirados da mitologia grega. Apolo é um dos deuses mais importantes da mitologia grega, e por isso sempre foi um dos mais reverenciados. Ele é filho de Zeus com a deusa Leto, e irmão gêmeo de Ártemis, a deusa da caça. Os deuses irmãos nasceram na lendária ilha flutuante de Delos, que após ser fixada no fundo do oceano se tornou um dos lugares mais sagrados da Grécia. O deus frequentemente é representado segurando sua lira ou portando seu famoso arco. Os artistas sempre foram muito generosos em suas representações do deus Apolo, pois nos mitos o deus sempre é descrito como uma figura de beleza inigualável e simbolizava o ideal grego de beleza masculina. Apolo tinha uma aparência jovial, era alto, belo, forte e charmoso. Mas apesar de todas essas qualidades, ele não tinha muita sorte no amor. Grande parte de seus relacionamentos terminaram em tragédias. Em outros casos, ele não teve seu afeto correspondido, como é o caso de Dáfne e Cassandra. Ambas rejeitaram Apolo. A ninfa Dáfne, para escapar das investidas do deus, foi transformada em loureiro. A planta seria consagrada ao deus, e a coroa de louro seria um de seus símbolos. Já Cassandra, que tinha o poder de prever o futuro, foi amaldiçoada por ter rejeitado Deus. E apesar de poder ver o futuro, lhe foi retirado o poder da persuasão. E por isso, mesmo sendo verdadeiras, ninguém acreditava em suas profecias. Apolo é um deus que possui diversas atribuições. Ele é considerado o deus da luz, o deus das profecias, da medicina, das artes, dos arqueiros, entre outras atribuições. Ele também é o deus da música. Com sua inseparável lira, produzida por Hermes, Apolo encantava as musas enquanto dedilhava seu instrumento no Monte Helicon. Com a musa Calíope, ele teve seu filho Orfeu, que herdou grande parte do talento musical de seu pai. O culto a Apolo se espalhou rapidamente por toda a Grécia. O deus da luz foi ganhando tanta importância que ele passou a ser identificado como deus solar, usurpando o posto que tradicionalmente pertencia ao titã Hélio. O deus também é conhecido como um arqueiro excepcional. E quando atingiu a maturidade, ele partiu em busca de vingança contra a serpente Piton, que perseguiu sua mãe amando de Hera, enquanto Deus e sua irmã eram apenas bebês. Apolo enfrentou a terrível serpente e a fulminou com suas flechas. Sobre o lugar onde a besta caiu foi erguido o templo de Apolo em Delfos. Lá, as sacerdotisas de Apolo, conhecidas como Pítias ou Pitonisas, realizavam seus rituais proféticos sob a influência de Apolo, o deus da profecia. Delfos se tornou um lugar de peregrinação, pois eram muitos aqueles que queriam se aconselhar no oráculo de Apolo. O deus também é uma divindade ligada à medicina. Seu filho Asclépio se tornou um curandeiro tão habilidoso que por meio de suas artes curativas conseguia afastar a morte. Mas Apolo também tem seu lado sinistro. O deus está ligado às pestes e epidemias. Durante a Guerra de Troia, o deus assolou os gregos com uma peste, pois eles haviam tratado com extremo desrespeito um dos sacerdotes de Apolo, que desejava pagar o resgate devido por sua filha capturada. Na Guerra de Troia, Apolo deu suporte aos guerreiros troianos, e foi graças ao auxílio do deus que foi possível que Paris disparasse uma flecha certeira no calcanhar do guerreiro Aquiles, seu único ponto fraco. Em Roma, o deus era conhecido como Febo, o Brilhante.
onde também era muito cultuado. Apolo, como deus da profecia, fazia uso de seus poderes como ponte de ligação entre os homens e os deuses. Por meio de seus oráculos, o deus revelava aos homens os desígnios de Zeus e também descortinava o destino fiado pelas moiras. Quando Apolo jogava luz sobre algo, toda mentira se desfazia, restando somente a mais pura verdade. Assim, o deus passou a ser ligado à busca da verdade. Por isso, o deus era homenageado pelos filósofos da antiguidade. A importância do deus Apolo propiciou que seu culto perdurasse por séculos, mesmo após a adoção do cristianismo pelo Império Romano. Mas mesmo não sendo alvo de culto, Apolo não deixou de ser referenciado por pintores, escultores e poetas, que não deixaram de prestar suas homenagens ao deus que era o patrono das artes.